Atenção, nação rubro-negra, uma declaração polêmica de um dirigente do Flamengo está agitando os bastidores enquanto o clube alcança uma marca histórica nas redes sociais. Será que o Wesley realmente deixará o Flamengo? E o que acontece com a novela da lesão do Pulgar, né? Além disso, Zinho critica a postura do Flamengo contra o Bayern e elogia um rival carioca. E Arrascaeta demonstra desejo de permanecer, mas a diretoria ainda avalia a renovação. Mas antes de seguir com tanta notícia, tantas informações, na humildade, irmão, na moral, aproveita para deixar o like nesse vídeo, se inscreve no canal DNA Rubro Negro e ativa o sininho para não perder nada do nosso Mengão. Você sabe, isso aqui é de graça. Clicar aí, se inscrever, você não paga nada por isso. E é claro que isso fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a nação a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Vamos então agora para as notícias, que são muitas, hein? Uma declaração de um dirigente do Flamengo está dando, irmão, o que falar. Não tem jeito. Será que foi Boto? Será? Eu não sei não, mas já estou desconfiado. O Mauro César trouxe lá muitas informações estranhas. Conversas no WhatsApp, se você viu lá o Instagram do Mauro César Pereira, no jornalista aí famoso, né? Do UOL, da Jovem Pan. É isso, a gente vai falar sobre isso. E tem mais, tá? O Mengão dispara nas redes sociais e alcança uma marca histórica. Quer saber tudo isso aí? Fica comigo então até o final. Vamos lá, vem comigo. Vou pegar aqui a notícia aqui importante. Vamos primeiro falar sobre o clima de Pedro no Flamengo. Meu Deus do céu. Você vai ver a bomba que é agora. Bomba. Vamos lá. O clima entre Pedro e a diretoria do Flamengo esquentou. Segundo o jornalista Mauro César Pereira, do UOL, aí da Jovem Pan, né, o clube estaria aberto a receber propostas pelo camisa 9 do Mengão. Porém, o Flamengo correu para desmentir a informação oficialmente. Ainda assim, os bastidores estão agitados após uma fala do diretor de futebol José Boto. Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Boto foi questionado sobre a possibilidade de contratar alguém da Juventus e respondeu, palavras dele: "Pelo que precisamos, agora eu pensaria no Vlahovic." A frase caiu como uma bomba entre pessoas próximas a Pedro, que entenderam o comentário como uma procura por um substituto direto. E tem mais, Felipe Luiz valoriza muito a pressão na saída de bola dos atacantes, algo que, segundo análises internas, Pedro tem dificuldade em executar com eficiência. Por isso, mesmo sem estar à venda oficialmente, o camisa 9 pode sim sair se surgir uma boa oportunidade de mercado. Falando sobre isso logo, rapidamente aqui, ontem muito burburinho, e aí tem torcedor que quer ficar reclamando porque o jornalista lá, o Mauro César, trouxe a notícia, e aí fica todo mundo falando, o jornalista quer criar crise no Flamengo. Aí eu, por exemplo, que aqui YouTube, né, que faço conteúdo, lá no Instagram também, aí o pessoal chama isso de influência. Eu sou um torcedor que gosta de trazer informação e discutir com vocês sobre o assunto. Mas resumindo, aí uma parte da torcida fica assim, vocês querem criar crise no Flamengo. Deixa eu falar explicar uma coisa pra vocês, cara, na moral. Se você for um cara inteligente, na moral, abre essa merda dessa cabeça e vem aqui comigo, ó. Se você for inteligente, você tem que entender que quando um jornalista traz uma informação dessa, ainda mais um cara que é sério, mano. O cara é sério. Você pode discutir, pode não concordar com comentários do Mauro César, como eu não concordo com um monte de comentários. Mas você tem que entender que o cara não fica, né? Não é desses que fica trazendo noticiazinha bobinha, mano. Fake. O cara não precisa disso, irmão. O cara tá consolidado no mercado há anos. E aí o cara traz uma informação dessa. Tem mensagem no WhatsApp, mano. O cara tá botando a cara dele ali pra bater, velho. E aí você fica contra. Não tem que ficar contra o jornalista não, cara. Tem que ficar contra, sabe o quê? O diretor, que tá querendo desfazer do Pedro. Contra o Felipe Luiz, cara. Tu tem um atacante, um centroavante, cara. O Pedro se machucou ano passado, jogando uma bola do caraca, mano. Ninguém conseguia alcançar a marca do cara, velho. Ele é o camisa 9 da seleção brasileira, vocês vão ver. Aí o Flamengo, o Felipe Luiz, com a ideia de jogo dele, que o time cansa depois de 20, 30 minutos. Meu irmão, deixa eu falar, eu gosto de ver. Mas tu vê que não dá, mano. O tempo todo marcação alta não, mano. Nenhum time aguenta, porra. Mas desfazer do Pedro
Por mim, irmão, vai embora, Felipe Luiz, vaza, vaza. Mete o pé, meu irmão. Se tu tá querendo sacanear o Pedro, que há muito tempo eu tenho percebido umas falas do Felipe Luiz, eu falei isso já. Pô, ficava babando o ovo do caraca do Michael, já falo isso há muito tempo. Michael, babando o ovo do Bruno Henrique e do Pedro. O cara falou, pô, Pedro não tem condições. Mano, olha só, deixa eu falar uma coisa. Você, Felipe Luiz, tá começando agora no futebol. E aí, tá parecendo que o rei na barriga, a falta de humildade já tá tomando conta da tua cabeça, irmão. Por exemplo, contra o Bayern, pra mim, você escalou o time da maneira completamente errada. Não tinha que botar do Arrascaeta. Por que não botou o Bruno Henrique desde o início? O Pedro nem entrou, irmão. Você tá de brincadeira. Então, voltando a falar, se de fato é verdade isso que eu acho que era assim, se o Flamengo tomar uma atitude, irmão, de vender o Pedro, o BAP tem que mandar embora todo mundo. Manda embora o Boto, que trouxe Juninho Xexê. Todo mundo sabe, Juninho lá, com o aval do Felipe Luiz. Olha como é ridículo isso. O Felipe Luiz ficar feliz com o Michael, com o futebol do Michael, do Everton Cebolinha, do Everton Araújo, dessas porcarias, e desprezar o futebol do Pedro. Felipe Luiz, você é maluco, irmão. Você só pode ter problema nessa tua cabeça. E eu sou torcedor, posso dar minha opinião. Como você, torcedor, pode dar sua opinião. Agora não vem pra cá querer meter bronquinha, não. Não tenta meter bronquinha, não. Valeu? Deixa eu ficar quieto. Tamo junto. Vamos lá, vamos para outras notícias, porque, de novo, pra mim o Pedro não tem que ser vendido, irmão. Deixe sua opinião nos comentários aí, se isso te revolta ou não, se você fica tranquilo, mas de boa, comenta de boa aí. Vamos lá, vamos para mais informações. Agora a gente vai falar sobre uma outra informação. E Pedro fica. Que saia Felipe Luiz, saia Boto. Pedro fica. Vamos agora falar sobre as redes sociais do Flamengo. É isso mesmo, vamos lá. Enquanto o clima interno esquenta, fora de campo o Flamengo voa alto. De acordo com o ranking digital de clubes do Ibope Repucon, o Mengão foi o time brasileiro que mais cresceu nas redes sociais no mês de junho, com um acréscimo de impressionantes 838 mil novos seguidores. Esse foi o melhor desempenho digital do clube desde novembro de 2022, quando levantamos as taças da Libertadores e Copa do Brasil. Os números são impressionantes. Instagram aumentou em 435 mil seguidores, tá? Muita coisa. TikTok, mais 300 mil seguidores. YouTube, mais 60 mil seguidores. Twitter, /X, mais 43 mil seguidores. No total, o Flamengo então ultrapassou pela primeira vez a marca de 63 milhões de seguidores, somando todas as plataformas digitais. Já o segundo colocado, né? O Timão, aí o Corinthians, tem pouco mais de 41 milhões. Fase boa, né? A participação na Copa do Mundo de Clubes teve papel fundamental nesse crescimento. As vitórias sobre Esperance e Chelsea, o jogo duro contra o Los Angeles Futebol Clube e o duelo histórico aí contra o Bayern de Munique aumentaram realmente a visibilidade internacional do Mengão. Sem falar na massa rubro-negra que invadiu os estádios nos Estados Unidos. É isso aí. Ficamos felizes nesse primeiro bloco de notícias pela questão do crescimento das redes sociais, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que você, torcedor raiz do Flamengo, irmão, muitos estão pensando assim, pô, não, mas não é verdade. Mas se for verdade, essa história de sair com o Pedro, isso não te revolta, irmão? Toma vergonha na cara, pô. Vai tomar vergonha na cara. Muito vagabundo aí querendo perturbar as ideias do Flamengo. Muita gente de palhaçada interna. Tô falando de gente interna. Você é inteligente, sabe do que eu tô falando. Vamos pro segundo bloco então de notícias, depois a gente comenta um pouquinho. Vamos lá? E o Wesley vai mesmo deixar o Flamengo? Pulgar, novela de lesão continua, né? Vamos seguir então falando sobre o Wesley e Pulgar nesse bloco aqui. Vamos lá. O Flamengo vive dias agitados nos bastidores e você vai entender tudo aqui comigo nesse momento.
Vamos direto ao que interessa. O lateral direito Wesley voltou a ser alvo no mercado europeu e a bola da vez é a Roma. Segundo o jornalista italiano Gazzetta dello Sport, né? Na verdade jornal, não jornalista. Segundo o jornal italiano aí, Gazzetta dello Sport, tá sempre falando, né? O clube comandado por Gianpiero Gasperini, que já havia tentado levar o Wesley quando estava no Atalanta, né? Ele estava no Atalanta e tentou buscar o Wesley aqui, mas o Flamengo a princípio não quis, aí depois os caras contrataram outro jogador, né? Eles formalizaram uma nova proposta ao Flamengo. A intenção da Roma é fazer um empréstimo com obrigação de compra. O valor oferecido pode chegar aos 25 milhões de euros, com bônus, e o que dá aproximadamente 160 milhões de reais. O Flamengo, por sua vez, quer 30 milhões de euros e ainda não sinalizou se aceita o modelo de negócio proposto. Lembrando que o Wesley também está na mira da Juventus e a disputa promete esquentar, claro, nos próximos dias. Enquanto isso, o jornal italiano rasgou elogios ao jovem lateral. Palavras aí, né, escritas lá pelo jornalista do jornal italiano doidão aí. Palavras deles lá. Wesley é veloz, sabe infiltrar pelos flancos e pode jogar também como quinto homem de meio campo, disse a publicação. Mas não é só o Wesley que está no centro das atenções. Eric Pulgar, que se machucou na partida contra o Bayern de Munique pela Copa do Mundo de Clubes, teve confirmada uma fratura no quinto metatarso do pé direito. Loucura, né? A cirurgia será feita no Chile, a pedido do próprio jogador, que quer ser operado por um médico de confiança. O Flamengo autorizou a operação, mesmo tendo em seu departamento médico, né, um famoso ortopedista, né, o nosso médico aí, Fernando Sasaki, né, especialista justamente nesse tipo de lesão. E essa não é a primeira vez que Pulgar enfrenta esse problema. Em fevereiro, de 2023, ele sofreu a mesma lesão e ficou 2 meses fora dos gramados. Com isso, o chileno deve perder os jogos das oitavas da Libertadores, da Copa do Brasil e boa parte do primeiro turno do Brasileirão. Para piorar, o Flamengo já não conta mais com o Gerson, né, que foi vendido ao Zenit por 25 milhões de euros. Ou seja, o meio de campo do Mengão vai precisar de reformulação urgente. E Felipe Luiz terá um desafio enorme nos próximos jogos, começando já na reestreia contra o São Paulo no dia 12 pelo Brasileirão. O Mengão segue líder com 24 pontos, empatado com o Cruzeiro, mas com um jogo a menos. Falando aí sobre o Wesley, cara, fica nessa novela, vai ou não vai ser vendido? Eu acho o seguinte, irmão, se vier uma proposta muito boa, o Wesley, ele é um jogador que é bom, mas ele é muito instável. Eu acho isso. Eu prefiro, por exemplo, o próprio... Eu prefiro qual é o nome dele, cara? Eu prefiro o Varela, com certeza, do que o Wesley. Eu acho ele mais consistente na defesa. E, cara, vinha jogando as partidas muito melhores do que o Wesley, mas aí, nesses últimos 2 jogos da Copa do Mundo de Clubes, não sei se... Cara, às vezes eu fico pensando, é muito lance de empresário, né? Vamos botar o Wesley pra jogar? Porque a gente tá querendo vender. Não sei se a ordem vem de Boto ou do BAP, porque o Varela tá jogando mais, cara. Mas tá bom. Então eu acho assim, tem que vender mesmo o Wesley, né? Por 25 milhões eu acho que já era uma boa pedida, porque mais do que isso eu acho que não vai chegar não. Não vai chegar. E com relação ao Pulgar, é estranho, né? Se a gente tem um especialista, cara, o cara tá ali no departamento médico o tempo todo, ele não querer ser operado, querer ir pro Chile, eu acho que a ideia é ficar mais perto dos familiares dele lá, só pode ser. Não sei. Mas se bobear vai operar e vai vir logo direto. Não sei que confiança é essa nesse médico. Mas o Flamengo autorizou, então tá autorizado, né? A gente não tem o que falar. O Gerson já foi embora, tá no Zenit. Ontem pela manhã, na terça-feira, ontem foi quarta, né? Eu tô meio perdido, tô viajando, então não sei exatamente aí o dia exato, mas se não me engano foi na terça-feira pela manhã, foi depositada a multa e Gerson já não é mais do Flamengo, isso é fato. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de um comentarista que já jogou no Mengão, que rasgou aí elogios a um adversário do Flamengo, e eu acho que deu uma cutucada no Felipe Luiz pelo jogo aí do Bayern de Munique. Vamos ver aqui? Vamos lá então, vamos para a notícia, esse bloco aí que tá legal também. Zinho detona a postura do Flamengo contra o Bayern e exalta rival carioca. E Arrascaeta
quer seguir no Mengão, mas a diretoria ainda avalia o cenário para renovar. Vamos falar então sobre esses bastidores aí. Vamos lá, o ex-jogador, né? Ex-jogador Zinho e agora comentarista não poupou críticas à forma como o Flamengo se comportou diante do Bayern de Munique na eliminação aí das oitavas da Copa do Mundo de Clubes. O rubro-negro manteve sua filosofia ofensiva até o fim, mas a derrota por 4-2 reacendeu o debate. Será que era o momento de ser mais cauteloso? Zinho, visivelmente abatido, desabafou em participação na Placar TV. Palavras do Zinho: fiquei muito triste, muito triste. Todo mundo falando que o Flamengo caiu de cabeça erguida. Eu prefiro ganhar de cabeça baixa. E ele foi além. Citou o rival Fluminense como exemplo, destacando a postura defensiva contra a Inter de Milão, que resultou em vitória por 2-0. Para Zinho, Renato Gaúcho deu uma verdadeira lição tática ao abdicar do estilo habitual para enfrentar uma potência europeia, algo que Felipe Luiz se recusou a fazer. Zinho ainda acrescenta, palavras dele: parabéns ao Renato e aos jogadores do Fluminense que abraçaram um plano de jogo. Foi uma lição ao Flamengo. Felipe disse que não mudaria o jeito de jogar. Agora está voltando para casa. Cravou o ex-camisa 11, Zinho. Deixa eu só... Tem que estar tocando aqui meu celular. Celularzinho doido aqui tocando. Despertando, tem que tomar um remedinho. Cara, eu acho que o Zinho tá correto, irmão. Ah, mas jogar feio... Meu irmão, a gente não tá falando de jogar feio o tempo todo não, pô. É jogar contra uma potência, que é o Bayern de Munique. Como é que tu não pode mudar o estilo de jogo para aquele jogo? Ah, vai tomar vergonha na cara. Quero saber de você, torcedor. Você preferia que o Flamengo... Realmente prefere... Gostou do Flamengo? Ver o Flamengo voltando para casa? Ou gostaria de ver o Flamengo passando pelo Bayern? Pô, mano, tá de sacanagem? Aí parecia um fanfarrão. Que aquele cara, aquele jornalista da Jovem Pan, meu irmão, meu Deus do céu. Qual o nome dele? Flávio Prado. O filho dele, Bruno Prado, é um excelente comentarista, mas o pai, mano, acho que ele nem vê futebol. Ele fala que não torce pra time nenhum, que ele odeia a seleção brasileira, que ele não gosta de futebol brasileiro. O que esse cara faz dentro do programa, cara, de TV? Eu não entendo. E aí ele alegou o seguinte, que preferiu ver o Flamengo, prefere ver o Flamengo perdendo, jogando aquele futebol contra o Bayern, do que o Botafogo ganhando de 1-0 passando pelo PSG. Ah, vai tomar vergonha na cara. O cara que não é torcedor, ele pode falar o que ele quiser. E fala muita asneira. Agora a gente vê aqui um jogador de futebol, que é o Zinho. O Zinho de vez em quando fala algumas besteiras também, todo mundo fala. Mas é um cara consciente, falando sobre o que é, meu irmão. Eu preferia ter visto o Flamengo jogando futebol feio, passando pelo Bayern, meu irmão, e a gente podendo disputar agora as quartas de final, do que perdendo. Tá aí o Palmeiras e o Fluminense. E se o Fluminense, cara, jogar um futebol desse jeito que jogou contra o Inter, cara, sei não, hein? A gente vai terminar passando vergonha, porque se o Bayern, por exemplo, em algum momento, eu não sei se os confrontos, eu já tô cagando já pra essa Copa do Mundo de Clubes, mas não sei como que vão ser os confrontos. Se o Fluminense passa por um Bayern da vida, aí se passasse por aí ia ser uma vergonha do caraca pra gente, né? Porque ia falar assim, ó, o Renato, bailou mesmo, bailou. Porque entendeu que pra jogar contra um time desse, deveria jogar um pouco mais recuado. Coisa que o Felipe Luiz não fez. Vamos seguir. Nesse momento a gente vai falar agora sobre a Arrascaeta. Vamos lá, Arrascaeta tá querendo renovar com o Flamengo aí, mas vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Enquanto a crítica externa chega forte, internamente o Flamengo trata de reforçar o elenco e cuidar dos seus talentos. Um deles é Gianluigi de Arrascaeta, né? O craque uruguaio quer renovar seu vínculo com o clube e seu staff já iniciou conversas com a diretoria. Segundo a jornalista Raíssa Simplício, os agentes do jogador estão tentando acelerar as tratativas, mas o Mengão ainda estuda qual seria o melhor cenário para uma renovação. A diretoria não tem pressa, já que o contrato atual vai até o final de 2026. Apesar disso, há motivos para cautela. O Cruz Azul, lá do México, um timezinho aí
mexicano demonstrou interesse em contar com Arrascaeta. Por enquanto, o Mengão não cogita negociar o camisa 10, considerado peça-chave no Flamengo. A expectativa é que nos próximos dias, sejam decisivos para esse processo. O jogador quer continuar no ninho do urubu, mas também entende que o momento pode ser usado estrategicamente para garantir valorização. Complicado, né? Falando sobre a Arrascaeta, cara, o modelo de futebol no Brasil e até no Flamengo eu acho que tem sido realmente muito ridículo essa coisa das renovações antecipadas, cara. Isso não existe, cara. Isso não existe em futebol sério, no futebol da Europa. Cara, se tu ter reencontrado até o final de 2026, tu tem que esperar, cara, faltar 6 meses ali, até os 6 meses antes, pra querer negociar. Os caras querem negociar antes pra ter valorização salarial, mano. Aí quer pedir o dobro do salário. Vê o Gerson aí, ó. Fez isso, perturbou o Flamengo. Tinha vínculo até o final de 2027. Flamengo, em 2025, foi renovar com o cara, baixou a multa, botou até 2030, dobrou o salário do cara, que saiu de uns 800 mil, 700, 800 mil, pra 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e 600 mil. Aí o cara mete o pé, mano. Então, assim, o que eu penso sobre isso tem que aguardar o time certo para renovar o contrato do cara. Agora, ontem tava postando nas redes sociais que o Tempo tava fazendo mandando alguma indiretazinha pra não sei pra quem, mano. O pessoal tava falando que provavelmente poderia ser pra algum diretor do Flamengo, alguma coisa assim, mas dizia o seguinte lá na postagem dele. Ele com o Daniel Fonseca, que se eu não me engano é o empresário dele, ex-jogador, mas empresário. Aí ele postou que o Tempo coloca o rei no seu trono e os palhaços no seu lugar. Então, vamos parar de mídiazinha boba, Arrascaeta. Jogar mais futebol, porque na Copa do Mundo de Clubes aí tu não jogou nada. Jogou nada. Nesse jogo grande, brincadeira, né? Vamos pro último bloco de notícias, irmão. Comenta aí o que você acha dessa história do Arrascaeta, de renovar antecipadamente. Flamengo não é banco para emprestar dinheiro para ninguém não, irmão. Tem que ser no tempo certo, no time certo. E o Zinho? Concorda com o Zinho que o Felipe Luiz tinha que ter mudado o seu estilo de jogo? Deixa aí nos seus comentários. Vamos então pro último bloco de notícias. Flamengo vive dias de mudanças e decisões importantes no elenco. E as novidades prometem mexer com a torcida. Vamos começar falando do atacante Juninho Chechê, que pode estar de saída do Flamengo. Sem muito espaço para o time de Felipe Luiz e com uma atuação bem discreta na Copa do Mundo aí de clubes, jogou só 8 minutos, tá? No empate lá contra o Los Angeles. O jogador despertou interesse lá fora. 2 clubes da Arábia Saudita, o Al Riyadh e o Najran SC, fizeram propostas de empréstimo com boa compensação financeira para o Mengão. Fontes da diretoria confirmaram que as sondagens existem, mas negaram que as ofertas tenham chegado oficialmente. Também garantiram que não pretendem negociar jogadores considerados importantes. Na moral, irmão. Aí, o Pedro, tu quer negociar. Caraca, meu irmão, dá até dor de cabeça, cara. O Pedro não é importante não, né, seus coisa ruim. Na moral, mano. Aí o Juninho fica. Michael fica. Aí o Alacian vai embora. Caraca, maluco. Existem notícias aí, cara, já que os caras querem negociar o Alacian por 15 milhões de euros. Pô, dá oportunidade pro moleque jogar. O moleque joga muita bola, cara. Aí, Juninho, tu quer ficar? Pô, mano, na moral, tem alguma coisa errada no Flamengo, mano. Seguindo, Juninho, por sua vez, vê com bons olhos a possibilidade de transferir-se, mas a negociação promete ser muito, muito complexa, já que o atacante tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028. Com a comissão técnica não o colocando nos planos imediatos, a chance de saída nesta janela cresce sim a cada dia. E não para por aí. Com a virada do mês, 5 jogadores do Flamengo com contrato até o fim de 2025 já estão liberados para assinar pré-contrato com qualquer equipe e podem sair de graça ao final do ano. Os nomes são
Os laterais, Guilherme Varela e Zé Wellington. Os zagueiros, Pablo e Cleiton, além do goleiro Matheus Cunha. Então são 5 aí. Cada um vive uma situação diferente, tá, no clube. O Varela, por exemplo, é tratado como prioridade pela diretoria, que já está em negociações avançadas para renovar seu vínculo. Já os outros enfrentam cenários distintos. Alguns afastados, né, desde o começo do ano, outros sem espaço ou com futuro indefinido. E agora, claro, precisam decidir o rumo aí das suas carreiras, seja buscando uma renovação ou acertando com outro time. É isso. E aí? Juninho, deve ir embora? Eu acho que sim. Varela, já deveria ter sido renovado, porque tá livre. Ah, tem negociações. Meu irmão, mas nada foi oficializado. Se chegar um time e falar, vou levar, fazer um pré-contrato com o cara, pode, ele gostar. Então o Flamengo tem que correr para renovação do contrato. Falando sobre o Pablo, tá afastado. Felipe Luiz não quer o cara. Cleiton não quer renovar. Né? Matheus Cunha, eu acho que gostaria até de ficar, mas o Flamengo não deseja. Né? E Zé Wellington também, o Flamengo não quer o jogador e ele perdeu oportunidade, como o Pablo perdeu oportunidade recente aí, né, de ir para outro clube. É isso, né? Então eu vou ficando por aqui, irmão. Já falei pra caramba. Espero que você tenha gostado das informações. E aí vem aquele pedido humilde, né? Comenta aqui embaixo, tá? Compartilha esse vídeo com os amigos rubro-negros e fortalece o nosso canal deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sininho para não perder nada. Isso é tudo de graça, irmão. E você, claro, fortalece o canal. Tamo junto, nação. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Para sempre, Flamengo.